Muito bem, nesta quinta-feira agora é hora do comentário político com Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo, seu destaque. Bom dia, Eudes, bom dia, amigos. Mandar um abraço aí pro Imael, lá da Jader, mandar pro Carlos, lá da Diretas. E se você quer comprar um produto bom, né, o nosso novo patrocinador, Made in China, ali na Made in China, no Vila Romana, tem coisa boa lá e com garantia, né? Então vamos falar agora, não podia deixar de dar um destaque para uma notícia que muito boa para Presidente Prudente Região, que é a conquista da verba de 2 milhões de reais do prefeito Ed Thomas para reconstruir praticamente o nosso parque aquático, que é um equipamento de turismo, um dos maiores e melhores aqui da região. É um equipamento turístico que foi escolhido entre os 22 do interior do estado todo, foi o único escolhido pela Secretaria Estadual para estar num portfólio digital para ser oferecido para investidores. E para aqueles ignorantes de plantão dizer que nada muda. A única coisa que muda é que nós vamos deixar o parque aquático melhor do que ele foi encontrado e que a proposta de privatizar, a proposta de terceirizar, ela continua. Quando você vai vender um carro, meu amigo Eudes, você não lava, não passa pretinho no pneu para querer um preço melhor, mas tem gente que a ignorância é tão grande, que o ranço político é tão grande, que acha que os 2 milhões não foi uma boa medida para o parque aquático. Então nós devemos vender ele sucateado mesmo. Nós devemos entregar ele sucateado. É as estupidez da política. Então para você vai um recadinho. O projeto de privatização está caminhando e mais rápido do que você imagina. Porque afinal de contas, quem participa sabe. Toca o programa, Eudes Figueiredo. Adolfo Padilha, está sendo entregue hoje em Andradina o maior parque aquático da Que América coisa de Latina. louco, hein? Você sabe que eu entrei em contato no começo lá com a turma, até com o investidor. É maravilhoso, são 550 milhões de investimento, realmente é uma coisa... É boa para o interior, para lado de cá, né? Quer dizer, mais para cima um pouco. Mas é sinal que... Eu diria o seguinte, é um bom sinal que esse tipo de equipamento ele dá resultado, né? Mas lá é um outro upgrade, né? Nós estamos falando, o cara tá fazendo, vai ter a maior montanha-russa do mundo, não sei do que, vai ter hotel, tá construindo a pista de pouso, porque não tem, não tem aeroporto. Dizem que o cara tem muita bala, muito dinheiro, né? Mas é isso aí, boa sorte para ele, ver se é bom pro Brasil. Muito bem, vamos lá para a nossa... O Brasil vem vindo atingindo índices de carteira assinada maior do que o dos últimos 7 anos aí, né? Saindo de em plena pandemia. O genocida tá indo bem. Muito bem, vamos para a nossa primeira pauta de hoje. Olha, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou na segunda-feira que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro pela suposta participação no caso sobre a atuação de pastores no MEC, o Ministério da Educação. Adolfo Padilha, essa matéria virou um trunfo aí na mão da oposição, né? E eu creio que você só vê alimentando com satisfação e felicidade os urubus da política. Você só vê alimentando com alegria um suposto esquema de corrupção no MEC, que eu também acho que tem que ser apurado. Eu sou totalmente a favor. Diferente do pessoal da esquerda, a gente defende transparência. Mas entre você defender a transparência e entre você querer ligar o presidente Bolsonaro diretamente em qualquer esquema de corrupção, ou nesse específico esquema de corrupção, tem uma distância muito grande. Quando você quer e requer transparência de todos os atos, você está agindo como um brasileiro patriota e ponto final. Quando você quer ver qualquer oportunidade de dizer que o presidente Bolsonaro é igual ao descondenado Lula, é oportunismo político e eleitoral. E, resumindo, é isso que eles querem. Eles provocam, eles querem o tempo todo provocar o presidente junto à bancada do STF, porque o STF, eu já disse aqui, muita gente diz, é uma bancada do partido da oposição, né? O STF virou os advogados da oposição contra o presidente Bolsonaro. Então eles ficam provocando o tempo todo e a imprensa, o consórcio da imprensa, que já não recebe mais aquela fortuna que recebia antigamente, alimenta plantando uma narrativa de que Lula e Bolsonaro são iguais e não são iguais. Ouve você e me escuta e me vê pelas plataformas digitais. Eles não são iguais. Bolsonaro não é perfeito, ele está longe da perfeição. Só que ele é o cara que rompeu o sistema ou a corrupção sistêmica que a gente tinha no nosso Brasil. Ponto final. Acabou com tudo? Não, não acabou com tudo. Tem muita coisa para mudar? Tem. Talvez seja ele o cara indicado que vai fazer a grande mudança? Não. Mas ele é o cara do momento e é o que nós temos agora para essa mudança, pelo menos mostrar para nós brasileiros que ela é possível de acontecer e vem acontecendo. E qual é o sentimento que você tem aí em relação à participação do Bolsonaro nesse caso? Tem alguma participação? Só de ter indicado o ministro.
Você é meu amigo, você pode me indicar para uma vaga de emprego, eu posso te indicar para uma vaga de emprego. Corresponder à expectativa, eu ou você, de quando você me indicou, aí é uma outra situação. E outra, é evidente para a gente que participa, gosta de ler sobre política, que você vê uma forçação de barra, né, de querer culpar. Quer dizer, existe uma suspeita e a Polícia Federal já vem investigando 4 anos. 4 anos não, 4 meses. Outra coisa que nós não podemos se esquecer, quem provocou a investigação foi o próprio ministro. O próprio ministro provocou o Tribunal de Contas para investigar coisas que ele já vinha ouvindo falar que ele queria saber se era verdade. Isso faz com que a gente não tenha que investigar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você começa a ler a situação nos detalhes, você percebe que a carga que estão dando é mais para criar uma narrativa política, por causa de ano eleitoral. A estratégia deles é muito clara. Faça o Bolsonaro parecer o Lula e as pessoas comecem a pensar o seguinte, não vale a pena votar em ninguém, então eu vou votar nulo. Aí vem a abstenção e quem ganha é a esquerda. É essa a narrativa deles. Entre outras, essa é a mais forte. Eles querem que eu, você, as pessoas deixem de votar. Passa a régua, mede com a mesma régua todo mundo. Ninguém presta, ninguém vale nada, não vale a pena perder nosso tempo com voto. Com isso, eles vão lá e votam. E o último exemplo que nós temos é o Chile. 44% de abstenção está lá. Já estão arrependidos de ter eleito um cara que nunca trabalhou na vida. Muito bem, vamos lá para a nossa pauta de número 2 desta quinta-feira, aqui com Adolfo Padilha. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, está pretendendo proibir que auditores fiscais recebam bônus por aplicar mais multa ao pagador de impostos. Pedro Paulo é relator do projeto que aborda direitos, garantias e deveres da população perante o fisco. Ele deve apresentar o relatório ainda esta semana. Os auditores fiscais da Receita Federal estão em polvorosa com o projeto de autoria do deputado Felipe Rigoni. Para as organizações que representam o fisco, a proposta coloca obstáculos à repressão das empresas de fachada, entre outros pontos. Adolfo Padilha, se eu sou um fiscal, eu vou aplicar multa adoidado, hein? É isso que eu ia falar para você, pô. O cara já tem um bom salário, já tem a garantia do emprego, ele quer bônus. Eu sou totalmente a favor dessa medida. O cara quer bônus, Eudes. Quer dizer, se o cara quer. Ele precisa de um incentivo para fazer certo aquilo que ele prestou um concurso e é pago por todos nós. Absurdo. É o que eu falo. No Brasil tem algumas coisas, Eudes, que você fala assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse mundo? Então, veja bem, o cara presta um concurso, estuda pra caramba, porque não é fácil passar num concurso da Receita Federal, né? Agentes da Receita Federal, eu me lembro quando a gente era moleque, né, o respeito que os pais da gente tinham por essa função, porque são cargos e funções de muita responsabilidade, né? Eu lembro que tenho na minha memória, tinha um amigo em comum que o pai dele era um agente da Receita Federal, era tratado como uma autoridade. Por quê? Porque é difícil ser um agente da Receita Federal, tem que estudar muito. Agora, quer bônus? O bônus se entende por quê? Porque ele tem que trabalhar, porque ele tem que se empenhar, porque ele tem que fazer o certo? Não dá, né? É a mesma coisa aqui, trazendo um pouquinho para cá, eu disse aqui que algumas coisas que a gente não consegue entender, a discussão aí sobre a equiparação do salário dos professores. Cara, você viu o professor agredindo o professor dentro da Câmara de Vereadores. Eu fiquei chocado. Você estava lá? Eu estava lá. Eu fui lá, tive o prazer de representar o prefeito no cartão de prata para o Márcio, do Colégio Criarte, e eu fiquei assim assustado, eu nem sabia o que estava... Ali que eu fui entender o que estava acontecendo. Então, um bocado de professor estava pedindo que se equiparasse lá o mínimo deles, e o outro bocado lá, apoiado pelo sindicato, querendo que não, que aumentasse o deles e os outros que ficassem para baixo. Quer dizer, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Não foi esses professores que a gente teve quando a gente era moleque, cara. Não é esse exemplo que a gente quer ver. E ali eu fiquei, e não só eu não, outras pessoas ficaram meio espantadas. Parecia briga de time de torcida, cara. Então, sei lá, eu tenho muito medo do que o Brasil vai virar caso essa quadrilha volte a tomar o poder e esse negócio de pegar valores e rasgar valores e achar que todo mundo tem o mesmo direito e que todo mundo só tem direito e ninguém tem obrigação. Isso é um perigo para os nossos filhos, para os seus netos. Eu ainda não os tenho e se Deus quiser ainda está longe. Então presta atenção nisso. Muito bem, mas é machista, hein? Ainda tá longe? A sua filha já passou de... Sai, vira essa boca pra lá, você tá louco? Muito bem, gente. Olha, nós vamos agora para a nossa terceira pauta do dia de hoje. Vamos falar do presidente Jair Bolsonaro,
que anunciou e encontrou resistência ao anunciar o general Walter Braga Neto como vice da chapa presidencial à reeleição. Os grupos dos partidos aliados do governo, conhecidos popularmente como Centrão, não gostaram da decisão, pois queriam promover a indicação de uma mulher para o posto. Vamos lá, Adolfo Padilha, o que você achou da indicação aí do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho certa. A estratégia do presidente está correta. Eu não penso que a indicação da Tereza Cristina, apesar de ser um nome muito forte, ela iria agregar mais do que o Braga Neto. Aquela turma que está vivendo no mundo de Nárnia, que realmente acredita que não existe uma costura de bastidores para tirar o Bolsonaro, para eles vão alimentar isso. Foi besteira, que vai perder voto feminino, que foi machista, né? Que não teve estratégia, que o Centrão vai rachar com ele, e eles vão alimentar isso. Agora, para aqueles que têm acompanhado e percebido, que não precisa ter 2 neurônios para perceber, que existe todo um establishment contra a reeleição do presidente Bolsonaro, e esse establishment é poderoso porque tem pessoas alocadas em pontos estratégicos e de muito poder dentro da nossa Constituição Federativa, a gente sabe que isso está acontecendo. E o pior, eu vou citar aqui um exemplo, eu vi ontem ou anteontem o ministro Barroso, que foi interpelado numa palestra lá nos Estados Unidos. O que me chama a atenção é que quando eles falam, eles se vestem de uma verdade que é tão mentira que parece que eles estão vivendo em outro mundo mesmo. Barroso ele começa dizendo que ele teve que enfrentar um negacionismo da pandemia, ataques à democracia. Ainda bem que teve um brasileiro que se levantou lá e falou: meu, isso é mentira, vocês libertaram o maior bandido do mundo para concorrer à presidência. Né? É o que eu falo, isso aqui libertou a gente, Eudes. Isso aqui não deixa, só é bobo hoje quem quer. O celular hoje tem coisa boa e tem coisa ruim. Mas hoje tem mais coisa boa aqui do que nos canais de mídias tradicionais. Que hoje a gente entende que fala aquilo que é pago para falar. Ou na maioria das vezes. Entendeu? Então, quer dizer, esses caras, eles vivem num mundo que parece que é uma bolha fora da nossa realidade. Eles perseguem, eles prendem sem acusação, sem investigação. Eles mandam investigar, mandam acusar e mandam prender. E quem está rompendo a democracia é o presidente Bolsonaro. Todo o discurso do presidente Bolsonaro, todos os dias aonde ele vai, é falando de liberdade. É falando das pessoas poderem ir, vir, decidir. Entendeu? Então, quer dizer, eu não estou aqui falando em defesa do presidente Bolsonaro, é uma coisa que é notória. É notória. Então, quer dizer, eu estou dizendo isso aqui para concluir aqui o pensamento da gente das pessoas, sobre quem realmente está querendo a liberdade no Brasil, sobre quem realmente está defendendo a democracia no Brasil. Será que só eu e mais um bocado de gente tem essa impressão? Será que as pessoas, algumas pessoas que você vê que não querem ver isso, é por ideologia política? Porque é notório, está na cara. Está na cara, tá, como diz o outro, a coisa está totalmente escancarada. Então, quando o Bolsonaro sabe disso, quando ele faz trazer o Braga Neto, é sim um sinal de alerta. E ele está certo. Ele satisfaz o eleitor verdadeiro dele. Eu sou um eleitor do Bolsonaro, não nego isso, estou aqui, tenho um espaço na rádio. Já discordei de muitas coisas aqui. Ele fala umas coisas que às vezes ele não devia falar, mas eu já disse também que isso ele alimenta o pessoal mais apaixonado nele, não o eleitor mais coerente. Eu me julgo um eleitor coerente, eu estou vendo o que está sendo feito na economia. Eu participei da discussão durante a pandemia, né? O questionamento das vacinas. Olha aí as coisas acontecendo. Você está vendo as coisas acontecer. Claro que a vacina foi importante, mas nunca foi aquela salvadora da pátria, que nem muita gente tentou vender. Tem gente que está tomando a 12ª dose e está morrendo. Então tem alguma coisa estranha aí que tem que ser apurada, enfim. Então, eu me julgo um cara de coerência. Então, ao escolher o Braga Neto, eu acho que a estratégia é correta. É o sinal de alerta, dizendo assim, ó, tá junto aqui, tá comigo. E o Braga Neto é um cara muito respeitado nas Forças Armadas. Muito bem. Adolfo Padilha, nós estamos indo embora. Voltamos amanhã, na sexta-feira, né? Se Deus quiser, vamos estar aqui. Se você me tolerar, né? A gente vai estar aqui. Hoje tô sozinho, todo mundo correu, todo mundo fugiu. Você tá arrumando alguém para debater com nós aqui ou não? Tô tentando alguém. Vamos tentar achar aí. Alô, alguém aí? Vem aqui, vamos bater papo aqui. Na Mix FM. Muito bem. Valeu, gente. Grande abraço. A gente se fala amanhã às 7h30 da manhã. Até lá.